Pastor Gabriel, por que Jesus precisa voltar depois da grande tribulação? Como que isso vai se dar? Como vai acontecer? Muito interessante essa pergunta, porque alguns às vezes conjecturam, não seria mais fácil todo mundo ir para o céu e pronto, né? Mas, como o pastor Ivan também já falou, o plano da redenção desse mundo é um plano completo. Ele não envolve só a salvação das nossas almas e nem mesmo só a redenção do nosso corpo e da nossa humanidade como um todo. Mas ele envolve a regeneração e restauração de todo esse planeta. Esse planeta que entrou debaixo da maldição do pecado, quando Adão e Eva pecaram, precisa ser restaurado, precisa ser recuperado. E por isso o nosso Senhor tem que voltar para restabelecer essa ordem. E nós vemos isso num contexto muito impactante, porque como os irmãos aqui já ressaltaram, a igreja será arrebatada, o período tribulacional irá se desenrolar, o levante do anticristo, que aos poucos irá conseguir apoio durante a primeira metade da tribulação, fingindo ser um falso Messias, tão convincente a ponto de fazer o próprio povo de Israel acreditar que ele é o verdadeiro Messias que não tinha vindo. Mas no meio dos 7 anos irá quebrar esse acordo, se assentar num trono no templo de Jerusalém que será reconstruído, colocar a sua imagem para ser adorada e ordenar que todos o adorem, caso contrário serão mortos. E o povo de Israel sofrerá grande perseguição durante a segunda metade da tribulação, a ponto de ter que fugir para o deserto. Nós vemos isso na simbologia, por exemplo, da mulher e o dragão em Apocalipse 12. E começa a se desenrolar a guerra do Armagedon. O anticristo, a Apocalipse 16 vai dizer que 3 espíritos imundos semelhantes a rãs são enviados, são emissários, diplomatas, poderíamos dizer, chamando as nações, convocando as nações para juntar os seus exércitos ali no Oriente Médio, no Vale de Megido. E qual é o objetivo desse conglomerado de exércitos? É lógico que são ímpios, por isso entre eles se degladiam e lutam também. Mas o objetivo primário de todos eles é aniquilar o povo de Israel, até o último homem, mulher e criança. Esse sempre foi o espírito do anticristo, aniquilar o povo de Israel. Porque o Senhor Jesus prometeu lá em Mateus 23, versos 37 a 39, de que a nação de Israel só voltaria a vê-lo quando clamasse e dissesse: bendito é o que vem em nome do Senhor. Já estava profetizado que a nação de Israel iria se arrepender. E quando ela se arrependesse e reconhecesse Jesus como Messias, seria o momento de seu retorno. E por isso nós vemos que nos cenários, nos momentos finais da tribulação, como será Daniel, capítulo 11, por exemplo, nos fala muito sobre isso. O povo de Israel que estava lá no deserto, aproveita que o anticristo saiu de Jerusalém para organizar os exércitos no Egito, e eles vão e tomam Jerusalém, e fazem dela o seu quartel-general, sua última resistência. E então, eles reclusos ali, e o anticristo começa a vir para o sul, com um exército de milhões e milhões de homens. Humanamente é totalmente impossível essa vitória, eles sobreviverem a isso. Mas esse é um Israel que já está convertido ao Senhor Jesus. E então, quando eles veem esse exército, eles levantam suas mãos aos céus e dizem: Hosana, filho de Davi, salva-nos. E Zacarias 14 vai dizer que naquele momento o Senhor se levanta do trono e desce para assumir essa batalha. E ele, com o seu exército de anjos, com a igreja glorificada, vem. A Escritura diz que ele pisará os seus pés no Monte das Oliveiras, com um terremoto tão grande que fende o Monte das Oliveiras ao meio, de norte a sul, criando um caminho da cidade velha de Jerusalém até Azel, fica a cerca de 2 quilômetros a leste. E olha como é impactante isso, irmãos. No passado, por meio de Moisés, Deus abriu água para o seu povo passar em segurança. No futuro escatológico, ele vai abrir uma montanha de rocha para que o seu povo passe em segurança. Então ele assumirá a frente dessa batalha. E com o poder da sua glória, o sopro de sua boca, aniquilará todo o exército do anticristo. E conclamará as aves dos céus para que venham e devorem os cadáveres desse exército ímpio. Anticristo e falso profeta serão lançados no lago de fogo, de onde jamais sairão.
Satanás será preso no abismo por 1000 anos para não tentar mais as nações. E Deus mandará os seus anjos vasculhar toda a terra e reunir todos os sobreviventes da tribulação nesse novo vale aberto no Monte das Oliveiras, que a Escritura vai chamar de Vale de Josafá. E ali todos serão julgados e os aprovados poderão entrar no milênio. A estes é a palavra de Mateus 25. Vinde benditos de meu Pai, entrem no reino que foi preparado para vocês desde a fundação do mundo. O Senhor precisa voltar para salvar Israel, para destruir o exército do anticristo, para destronar esses governos ímpios que dominam esse mundo, para julgar o mundo e estabelecer a consumação plena do reino de Deus sobre essa terra, o milênio, o reino messiânico. E muitas vezes nós não nos damos conta disso, irmãos. Quando o Senhor Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, em Mateus 6, como que começa? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Essa tem que ser a nossa esperança. Venha a nós o teu reino. E ele tem que vir, né? Porque, pastor Gabriel, né? E, como ele falou aí tudo isso, e ele mesmo disse, ele tem que vir porque ele não pode falhar com a sua palavra, né? Eu vou, aí João 14, 2, 3, eu vou e voltarei. E também a promessa que está em Atos 1:11, né? Então, ele tem, a vinda de Jesus tem todas essas finalidades expressas, mas também porque ele garante que virá. Não pode cair por terra a palavra dele. Né? E isso é maravilhoso. E aí vai cair tudo que não presta, ele vai jogar por terra. Como diz Daniel 2, né? Aí destruir todo o poder, todo o sistema que existe, né? Aí nós não vamos mais se preocupar com o comunismo, nós não vamos mais se preocupar com ideologia, nós não vamos mais se preocupar com nada, porque agora o governo é dele, né? Só uma ideia, Eli, para aqueles que estão nos assistindo agora, eles precisam ter a ideia da distinção entre o arrebatamento e esta segunda vinda que o professor Gabriel ele acaba de mencionar. 1 Tessalonicenses 4, João 14, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 50, nós estamos falando de arrebatamento da igreja. O encontro de Cristo com a igreja nos ares. Existem textos que remetem à segunda vinda gloriosa e visível, que ele vem com a igreja para implantar o seu reino, que é Mateus 24, versos 29, 30 e 31, Apocalipse 1, 7, e Apocalipse capítulo 19, a partir do versos 11, que está abarcado todos estes acontecimentos que o professor Gabriel ele citou, e Zacarias capítulo de número 14 também. Então aquele que está em casa, ele precisa ter esse estudo sistemático para não confundir o arrebatamento, textos do arrebatamento com textos da segunda vinda. Claro, e dentro da nossa especialização, vocês terão essas aulas mais detalhadas, né? São mais de 200 aulas, cada um dos professores aqui detalhando esses pontos. Isso vai ficar muito mais claro, certamente.